Olá, irmãos, que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos mais uma vez, reunidos em torno da palavra de Deus, edificarmos a nossa vida e também glorificarmos o nome do nosso Deus. Meus irmãos, qual de nós já não ouviu de seus pais a seguinte frase: quem fez isso? Nós sabemos que quando ouvimos esta frase, independente de quem fala, é porque alguma coisa está fora dos conformes. Alguma coisa saiu errado. E alguém foi o responsável por aquilo não ter dado certo. Quando nós somos crianças, nós dizemos, não fui eu. Ou, quando não tem como negar a autoria do fato, a gente fala, eu fiz isto porque não tive como fazer diferente. Ou fiz isto porque estava com pressa. Deixei de fazer isto por causa de alguma coisa. Ou seja, nós queremos arranjar algum motivo para que nós não recebamos a pena que talvez estávamos para receber dos nossos pais. É interessante que também não somente quando crianças, mas adultos e criminosos, os mais terríveis, eles têm sempre um porquê das suas ações. Se nós conversarmos com assassinos, com ladrões, com traficantes, todos eles dirão que fazem o que fazem por causa de algum motivo específico. Não é porque eles são maus, não é porque eles são ruins, não é porque gostam de fazer aquilo que fazem. Pelo contrário, vamos dizer que o que fazem é porque ou a sociedade os encaminhou neste caminho, ou porque eles sofreram alguma coisa na infância, ou porque aconteceu alguma coisa que os levou a este caminho e que, de fato, se não houvesse acontecido essas coisas, talvez tomariam um caminho diferente. O que nós observamos é que as pessoas sempre querem justificar-se dos seus atos maus. E qualquer tipo de punição que recebam, eles acreditam que são injustiçados por causa disso. Nós, em relação a Deus, não somos diferentes. Nós também queremos justificar-nos diante do nosso Deus. Adão, por exemplo, quando pecou, lá em Gênesis capítulo 3, e Deus lhe pergunta por que ele fizera o que fizera, por que ele comera do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenara que ele não comesse. Adão diz que fora a mulher que Deus lhe dera o motivo pelo qual ele havia pecado. Colocando a culpa na mulher e de uma forma ainda mais elevada, coloca a culpa em Deus, a mulher que tu me deste. O que nós observamos, irmãos, é que nós pecamos contra o Senhor. E nós estamos numa situação de pecado. E não há como nós justificarmos os nossos erros diante de Deus. Os nossos erros estão claros. Os nossos erros estão patentes diante do Senhor. Deus conhece todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos, tudo o que fazemos e todas as intenções do nosso coração. E não há como nós escaparmos do juízo e da condenação de Deus. Mas eu gostaria de fazer a leitura e falar um pouco a respeito de um texto que fala de algo maravilhoso que Deus preparou para nós, que cremos em seu nome e que queremos a nossa vida direcionada pela sua palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto fala que nós somos justificados mediante a fé e que agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz no verso 1. E é interessante que quando Deus vê o nosso pecado e nós não temos como falar para o Senhor que nós não pecamos, que nós não estamos errados, não tem como nós falarmos como as crianças falam, ou como muitas vezes nós falamos para outras pessoas, não fui eu. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o que fizemos, o que fazemos. Mas é Ele mesmo quem estabelece um meio para que nós sejamos justificados. Ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que é Deus quem nos justifica. E isto ele faz mediante a fé. Essa fé não é uma fé qualquer. É uma fé empregada em Cristo Jesus. É uma fé que confia na obra de Cristo. Não é uma fé ou a confiança nos seus próprios méritos. Não é você confiar que você é uma pessoa boa. Não é você confiar que você fez o suficiente para ser salvo. Não é você confiar que você é capaz de agradar a Deus pelas suas boas obras. Mas é você crer, confiar e entender que você não pode fazer nada por si mesmo, que você está condenado. Mas entender que em Jesus Cristo e pela obra de Jesus Cristo, você pode ser justificado. É crer em Cristo, é crer na obra de Cristo, é crer naquilo que Cristo fez por você. Nós não fizemos e não somos bons, não fizemos nada que fosse realmente justo. E como já vimos, até mesmo a nossa justiça, por causa do pecado, é como se fosse trapo de imundícia para Deus. Mas nós nos confiamos nas obras de justiça de Jesus Cristo. Na vida santa que ele teve, na vida justa que ele teve. E esta vida justa é colocada, é imputada a nós que temos fé em seu nome. Mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos justificados. E nós observamos por meio de Jesus Cristo. É por meio de Cristo. Não é por nós, mas por Cristo. E isso faz com que nós tenhamos paz com Deus.
Antes, nós estávamos em um estado de condenação. Nós estávamos, antes de crermos, antes de nos apegarmos a Cristo com fé e na sua obra e reconhecermos aquilo que Ele fez por nós, nós estávamos em uma posição de condenados. Agora, nós somos absolvidos. Nós somos, por Deus, declarados justos. Meus irmãos, que maravilhoso é isto. Que maravilhoso é sabermos que Deus, Ele nos considera agora justos. Não porque de fato somos justos, mas porque Cristo alcançou esta bênção para nós. Nós observamos isto até na continuação que diz, no verso de número 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não fomos salvos porque fizemos algo por merecer, ou nós éramos bons o suficiente, mas Deus, quando nós ainda éramos pecadores, Deus ainda nos amou. E nós podemos dizer que o amamos também, mas porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, hoje podemos entender que nós estamos em paz com Deus. Não porque fizemos algo para merecer isto, mas porque Cristo fez. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te agradecemos, porque mesmo sendo nós imperfeitos, mesmo sendo nós pecadores, o Senhor demonstrou o teu amor e a tua misericórdia para conosco, para que nós pudéssemos ser justificados, não pelas nossas ações, mas pelas ações de Cristo, pela obra de Cristo. Te agradecemos, Senhor, e que nós possamos ser cada vez mais firmes e trabalhemos para o teu reino. No nome santo e filho amado de Jesus, o nosso Senhor. Amém.